Oi, sexto ano! Hoje na nossa aula teórica nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e eu vou trazer hoje uma nova vertente artística que é o Renascimento. O renascentismo ou renascença, ou principalmente como Renascimento, como é mais conhecido, surgiu na Itália. Ele na verdade foi um grande período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Surgiu ali na Itália, em Florença, e depois foi se dissipando por outros países da Europa. Essa grande fase de transição durou entre os séculos XIV até o século XVI. Esse movimento, além de artístico, ele também é científico, cultural, econômico, que regia os costumes daquela população. Foi de extrema importância acompanhar de maneira gradual toda essa estrutura. Lembrando que lá no período da arte gótica, quem detinha o dinheiro era a própria instituição da igreja. Quem detinha o valor econômico. Lógico que os reis, rainhas tinham o seu valor, no entanto, quem direcionava esse dinheiro era a própria igreja. E aí o que aconteceu? A partir desse período, entre essa grande fase de transição, a burguesia começou a ter notoriedade naquele local. Então eles começaram a ter a sua ascensão social e com isso também deter alguns valores na sociedade, como por exemplo consumir a arte, consumir a ciência, financiar alguns estudos, dentre outros projetos. Esse movimento, além de complexo e variado internamente, estabeleceu alguns métodos, meios, mas acima de tudo a sua originalidade e também aspectos comuns do cotidiano. Havia dois movimentos artísticos super importantes para o Renascimento, que era a arte romana e também a arte grega. Essas duas vertentes artísticas que já estudamos aqui em aula foram grande fonte de inspiração para os artistas, tanto artista visual também como artista da música, da literatura e outras vertentes. E super ressaltando também uma nova descoberta que era o uso da perspectiva, que nada mais é do que instrumentos matemáticos que conseguem, através do desenho de uma figura, estabelecer um padrão, estabelecer uma linguagem visual, como se a gente realmente estivesse observando aquele objeto. Portanto, além do Renascimento utilizar a arte romana e a arte grega, ele também utilizava e usufruía da perspectiva, que era um novo estudo, uma nova descoberta. Apesar de tudo isso, nós tínhamos também grandes descobertas acontecendo naquele período, nas artes, na literatura e também na ciência. Então, a partir daquele ponto, nós deixamos de cultuar os deuses e Deus e o cristianismo e também a favor do ser humano. Então, a partir desse ponto, o ser humano é algo muito importante para o Renascimento. O ser humano passa a ser, na verdade, o grande tema para aquele período. Então, o ser humano é o centro de tudo, como se fosse uma espécie de atração principal daquele período. Bom, então vamos para as principais características gerais do Renascimento. A primeira delas é a racionalidade. Então, a razão passa a ser um aspecto importante para aquele período. Então, o estudo, a ciência, o pensar, o imaginar fazia parte desse contexto. O segundo é a dignidade do ser humano. Na verdade, é enaltecer o que é digno e belo no ser humano. Tanto o conhecimento como a parte artística. O rigor científico, então se empenhar, realmente estudar, fazer de fato. Algo muito relevante é que muitos artistas não tinham somente uma profissão. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, além de um grande pintor, ele também era um ótimo científico, era um ótimo físico e assim por diante. Então, muitos artistas gostavam muito de estudar. O ideal humanista, então, é a valorização do ser humano como um tema percursor.
e também a reutilização e a revisitação da arte grego-romana. Nesse período nós também tivemos a exploração marítima e a descoberta de muitos continentes, que até aquele momento a Europa se situava como um centro de tudo. E com essas descobertas, o ser humano começou a ser mais valorizado. Junto com isso também nós tínhamos a Reforma Protestante, que provavelmente vocês vão estudar mais pra frente na aula de História. Mas essa reforma também serviu para tirar esse contexto de Deus e valorizar mais ainda os grandes feitos do que os seres humanos estavam fazendo, tanto no campo da ciência como no campo da arte, no campo também político, econômico e assim por diante. A arte teve um papel fundamental, porque é através da arte que a gente vai conseguir entender essa grande transformação que ocorreu nesse período. Algo legal também de ressaltar é a importância das aulas de anatomia que começam a surgir nesse período, mesmo sendo proibidas. Então, é o entendimento sobre o corpo do ser humano e os estudos científicos que foram descobertos naquele período também foi de extrema importância para a descoberta de remédios, doenças e assim por diante. Vamos falar então um pouquinho sobre a arquitetura. No período renascentista, eles recuperaram o esplendor da Roma antiga, então todos aqueles arcos, aqueles grandes palácios foram revisitados nesse período. Então vamos às principais características que compunham a arquitetura renascentista. Simplicidade na construção. Então eles vão fazer de maneira mais simples, mais fluidas, não tem tantos detalhes, mínimos projetos, então são coisas mais amplas e mais simples. Ordens arquitetônicas, então a gente vai ter mais um conjunto de ordenações, então a gente vai ter uma coisa mais geométrica, bem feita, bem calculada, bem estudada, bem perfeita. Arcos com as voltas perfeitas, então bem montado, matematicamente calculado. Na arquitetura renascentista, nós temos uma grande ruptura entre o que é pintura e escultura. Então, as esculturas se soltam das paredes, as pinturas saem das paredes e passam a visitar os quadros, as telas. Voltando para o aspecto matemático, a simetria e também a proporção. Então, eram construções basicamente calculadas e projetadas para ser bem simétricas e bem executadas. Construções como igrejas, salões, palácios, casas também de repouso fora da cidade, construções também como fortalezas para uso militar e, acima de tudo, um planejamento urbanístico. Então, toda essa parte mais matemática e calculada vai estar presente no período do Renascimento. Bom, e um dos assuntos mais interessantes do período renascentista é a pintura. Bom, a pintura nesse processo foi uma das coisas mais importantes que surgiram nesse período. Por trazer grandes artistas que são consagrados até os dias de hoje, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, dentre outros mais que foram super importantes. A pintura ela tinha um papel muito importante para aquele período. Lembrando que agora quem podia pagar também não era só a igreja, mas também algumas partes da burguesia. Um dos principais fatores da pintura renascentista é a utilização da perspectiva. Então todo o quadro vai ser projetado matematicamente, todo o desenho é representado por figuras geométricas. Então vai ter presente o jogo de planos, então os personagens na frente, um fundo atrás, então trabalhando com mais de um plano, a perspectiva, a intenção de tridimensionalidade, então você observar aquela obra e achar que é algo real, algo verdadeiro. E a utilização também da matemática, então esse é um fator muito importante, porque através de muito estudo e de muitas áreas envolvidas
que consegue estabelecer uma pintura perfeita naquele período. Outro fator extremamente importante é o realismo. A partir desse ponto, o ser humano não é somente um observador, né? Ele vai ser tratado, na verdade, como uma extensão de Deus na Terra. E o mundo não vai ser somente admirado, mas também visto como algo científico a ser estudado. Outro fator muito importante, o início da utilização da tinta a óleo. A tinta que nós utilizamos no colégio, na escola ou nos cursos mais simples de pintura são tintas à base de água, que secam automaticamente no mesmo dia. Já a tinta a óleo, ela tem uma outra aderência, a pigmentação dela é à base de óleo, então ela demora muito para secar. Algumas telas demoram mais ou menos em média de 20 a 30 dias. As obras agora são independentes, então eu não tenho a necessidade de usar um vitral para representar a figura do desenho. Eu não tenho a necessidade também de usar os mosaicos para representar a figura do desenho. Na verdade, agora as telas passam a ser uma atração diferenciada, então ela vai se afastar da arquitetura. Na verdade, ela vai ser uma arte a ser assistida. Outro fator extremamente importante. Apesar de existir essas regras simples, como falar sobre o homem, como usar como um termo científico, utilizar a matemática da perspectiva, os artistas nesse período eles passam a ter mais liberdade de criação. Então eles podem maneira que eles enxergam o mundo. Então cada um vai ter a sua liberdade artística. Vamos falar também um pouquinho sobre a escultura, lembrando que ela não é mais obrigada a estar associada à arquitetura. Ela passa a ser uma linguagem independente. Então vamos às principais características da escultura renascentista. Acentuar o realismo, então ele procura verossemelhança. Então, como é a outra pessoa, o outro ser, como ele é muito parecido perfeitamente com o que nós observamos de uma pessoa comum para uma escultura. Então, eles buscam essa realidade. Forte interesse no ser humano. E também não só no aspecto físico, mas também como a expressão daquela personagem retratada na escultura. O gosto da escultura, né, as pessoas que compravam essas esculturas, não era basicamente pelo conhecimento, mas sim pela ostentação. Então você falar que você tem uma obra de arte, você demonstrar para as pessoas que você tem uma obra de arte. A geometrização das formas, então cada escultura vai ser pensada e planejada com o uso da perspectiva, dos planos e também das personagens com as suas expressões. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um período fenomenal para estudar, tanto na arte visual, quanto também na parte mais científica, na parte matemática. Então é um vasto estudo sobre o que foi esse período renascentista e vale super a pena pesquisar mais,
conhecer mais sobre esse período. Bom, até a próxima aula, galerinha. Beijos!